Bem-vindos ao sexto e último episódio da série Cultivando Conexões, a minissérie do Laboratório de Ecologia Sistemática de Fungos da Unesp de Rio Claro. Nesse episódio, vamos falar sobre como são feitas as pesquisas científicas, desde sua idealização até a publicação. Desde o início da série, contamos sobre a relação entre fungos e formigas, da sua origem, dos micro-organismos envolvidos e até dos impactos na nossa sociedade. Mas para fazer isso, precisamos pesquisar muito sobre tudo que apresentamos. Todas as informações foram baseadas em artigos de diversas pesquisas científicas, que passaram por vários processos até chegar ao público. Normalmente, a pesquisa científica é feita por pesquisadores que seguem a carreira acadêmica, geralmente em universidades públicas, que é onde tem um grande incentivo à iniciação científica. A ciência cidadã, que é quando a sociedade colabora com alguma pesquisa, então, seja através de observações ou até mesmo coleta de dados. A ciência pode mudar o mundo, mas que para isso ela precisa ser feita de forma conjunta. A ciência é o conjunto de processos pelos quais a gente avança no conhecimento e no fazer científico. Para que isso seja feito de uma forma sistemática, a gente usa um processo basicamente de 3 passos, que é o método científico. Para isso, o primeiro passo é observar a natureza, para poder explicar como os fenômenos ocorrem, quais fenômenos ocorrem e por que os fenômenos ocorrem, a gente precisa saber quais são esses fenômenos no mundo natural. Então, isso parte do processo de observação atenta. E a partir disso a gente consegue propor explicações para esses eventos. E o terceiro passo seria testar se a nossa explicação está certa. Um dos passos fundamentais após as definições iniciais é fazer uma revisão bibliográfica dos trabalhos já existentes sobre o tópico escolhido. A revisão bibliográfica ela é um passo essencial na pesquisa científica, porque é nesse momento que o pesquisador vai ter conhecimento de tudo que já se sabe sobre o assunto que ele tem interesse. Então, através de artigos, livros, periódicos, dissertações e teses, ele vai saber qual é o estado da arte, ou seja, o que se sabe até agora sobre o assunto que ele tem interesse. E é nesse momento que ele vai ter o maior aporte teórico sobre esse assunto e ele vai identificar a lacuna que ele precisa preencher, o que ele deseja preencher. A gente não pode simplesmente fazer uma revisão bibliográfica utilizando sites na internet que não são confiáveis e não passam por uma revisão rigorosa como um artigo vai passar, por exemplo. Uma base de dados adequada é essencial para isso. Então, a gente usa o PubMed, Cielo, o Google Acadêmico e para filtrar as nossas pesquisas nessas bases de dados, a gente usa palavras-chave, que são palavras mesmo, literalmente palavras únicas, ou você pode combinar as palavras que vão filtrar o nosso resultado. Quando o planejamento da pesquisa é finalizado, é preciso achar meios que possibilitem a realização dessa pesquisa. Isso muitas vezes significa achar financiamento. Hoje no Brasil e no mundo é fundamental termos recursos, apoio para realizarmos qualquer tipo de pesquisa científica. Esses recursos vão ser utilizados tanto para financiar os insumos laboratoriais que vão ser utilizados, manter a estrutura física do laboratório, pagando as contas de luz, água e etc., mas também para financiar as viagens que podem ser necessárias para coletar amostras, que serão utilizadas nos estudos. Além disso, também é importante lembrar que precisam-se de bolsas para os pesquisadores e estudantes que estão realizando essa pesquisa, porque com bolsas eles podem se dedicar inteiramente ao projeto. Quando nós tentamos entender de onde vem o dinheiro investido em pesquisa no Brasil, principalmente de origem pública, obviamente vem de todos os impostos que todos os cidadãos brasileiros pagam. Graças ao financiamento dessas instituições, a ciência brasileira se desenvolve e segue em expansão. Com esse apoio, existem diversos tipos de pesquisas sendo feitas, se diferenciando em tema, objetivos e abordagem.
Dentro do LESP, por exemplo, existem pesquisas sobre as interações entre insetos e micro-organismos, principalmente fungos, bactérias e leveduras. Em especial, estudamos as interações mutualísticas entre micro-organismos e formigas, mas também existem pesquisas sobre besouros e vespas, taxonomia de fungos, microbiota, biotecnologia e diversos outros campos da ecologia e da evolução. Isso serve para mostrar a amplitude da pesquisa científica, mesmo em um só laboratório. Além disso, também demonstra a multidisciplinaridade da ciência, envolvendo pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. A etapa seguinte da pesquisa científica diz respeito à coleta de dados, que pode acontecer a partir de bancos de dados, de revisões ou trabalhos de campo. Trabalho de campo é quando um grupo, um laboratório, um conjunto de pessoas vão para algum lugar, para algum parque, alguma reserva nacional, claro, sempre com a autorização desses lugares, para coletar material para sua pesquisa. O trabalho de campo ele é necessário porque nem sempre os dados que você tem, o material biológico que você tem, e já no laboratório, nas coleções, são suficientes para você fazer sua pesquisa. Eu vou fazer a coleta desse opilião, que ele tá morto e ele tá todo branquinho. No caso, a gente vai chegar lá na sede que a gente está hospedado. Então, vamos olhar ele na lupa. Se isso realmente for um fungo, a gente já vai fazer a semeadura lá no local que a gente está mesmo. A pinça já está flambada, aí a gente vem com um potinho. Eu acho que, na realidade, a cor do opilião está aqui por baixo. Isso aqui tudo por cima é a esporulação do fungo. O trabalho continua partindo para a etapa de experimentos ou análise de dados, dependendo do objetivo da pesquisa. Essa etapa pode acontecer no próprio campo, priorizando observar a interação do organismo com o ambiente, ou no laboratório, priorizando o controle do experimento. Os experimentos dentro de um projeto científico estudam os chamados objetos de pesquisa, controlando as variáveis que podem afetá-los a fim de testar hipóteses específicas. Em alguns casos, é necessário realizar experimentos descritivos para descrever esses objetos de pesquisa geneticamente ou morfologicamente. A etapa seguinte é de análise de dados e é de extrema importância, sendo necessário um método estatístico. Ele confere e descarta padrões dentro dos dados, dando algumas respostas para as perguntas de cada pesquisa. Depois dos dados serem analisados, os pesquisadores escrevem os artigos científicos, que são textos que explicam o que aconteceu na pesquisa, contextualizam o desenvolvimento do estudo e dialogam com outras pesquisas realizadas na área. Esses textos são escritos em linguagem técnica e geralmente direcionados para a comunidade científica. Cada pesquisador tem a sua própria maneira de se expressar nos artigos, né? E essa maneira única é o que dá a diferença entre a escrita de um pesquisador para outro. Independente da forma como o pesquisador escreve, os manuscritos têm um padrão que geralmente se seguem, né? Que os manuscritos geralmente são divididos em título, resumo, introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusões e referências. Então, esses elementos podem variar entre cada revista científica, cada periódico, mas geralmente os pesquisadores têm que passar por eles e escrever sobre eles, né? Cada artigo científico tem que transmitir uma mensagem para o público-alvo deles. E essa mensagem, geralmente, ela está traduzida nas conclusões. Então, eu gosto de começar por elas, porque ela me ajuda a dar um formato, né, de como eu vou escrever o restante do artigo. Os periódicos científicos, né, ou revistas científicas, que nós podemos falar com outro nome, eles são os veículos que os pesquisadores utilizam para divulgar suas pesquisas. Então, uma das tarefas primordiais da ciência e do cientista é a divulgação dos resultados que ele produz com as suas pesquisas. Por exemplo, a Science and Nature e a PNAS e a Current Biology são periódicos internacionais que trazem resultados de diferentes áreas y son publicados nesses periódicos renomados, né? Existen 5 ventajas de publicar en revistas científicas, te las puedo mencionar. La primera, y creo una de las más importantes, por encima de muchas cosas, es la difusión del conocimiento. La otra es el reconocimiento que el investigador tiene al publicar en estas revistas de alto impacto y sobre todo las revistas científicas. El tercero serían las colaboraciones que uno va creando cuando uno publica. La cuarta es el prestigio que va a ganar la institución en donde uno está haciendo la pesquisa o la investigación.
Y quinto, y una de las cosas más importantes por encima de repente del conocimiento y de la difusión de conocimiento sería el acceso a financiamiento. Atualmente, é cada vez mais comum que pesquisadores, como último passo da criação de uma pesquisa, divulguem as informações contidas nela. Essa ação é muito importante para a democratização do conhecimento e a aproximação da comunidade científica com a sociedade. Apesar de ser trabalhosa e custosa, a pesquisa científica é inestimável para a sociedade atual. Problemas são solucionados e descobertas são feitas graças aos pesquisadores que dedicam suas vidas à ciência. É por isso que a série Cultivando Conexões existe, para contar para vocês as descobertas incríveis dos pesquisadores do LESF, LAFIC e outros laboratórios que cobrimos. Esperamos que tenham gostado de desvendar o mundo minúsculo e curioso das formigas, dos fungos e dos micro-organismos. Esse é o final da série Cultivando Conexões, mas não das atividades no LESF. Nos acompanhem nas redes sociais para continuar aprendendo sobre esses seres incríveis. Até logo!